só me apresentando, né, pelo meu sotaque, eu acho que vocês devem estar percebendo. Eu sou de Minas, sou de Belo Horizonte, formado em publicidade, tenho 2 especializações, aí, uma em gestão de negócio, outra em finanças. Eu construí minha carreira na maior construtora da América Latina. Eu vim do mercado imobiliário tradicional, trabalhei lá em mais de 13 anos e estou inserido no contexto da multipropriedade há um pouco mais de 3 anos. Venho aprendendo muito, né, para acelerar o meu tempo aí de entendimento do mercado, mas também o fato de eu ter uma outra cabeça, vindo do imobiliário tradicional, me fez sair fora de alguns vícios e algumas percepções importantes que eu tenho em relação, principalmente, ao painel que eu vou falar aqui. O core da Verta é a comercialização, mas eu vou tentar trazer aqui alguns pontos mais reais que a gente precisa de ficar atento em relação a essa relação aí do prestador de serviço com o incorporador. A Verta, o CNPJ dela, né, foi aberta em 2018, então ela existe como comercializadora desde 2018, mas, na verdade, a gente entrou no contexto aí da multipropriedade em 2016, pelos meus outros 2 sócios, o PH e o Rafael Caiado, na sociedade, na incorporação de um empreendimento em Caldas Novas, 100% concebido em multipropriedade, com um total aí de 480 unidades, inserido no master plan de parque, hotel, loteamento, uma área de mais de 5 milhões de metros quadrados. Isso aí são os serviços que a gente presta, né, dentro da cadeia de valor da multipropriedade. Um pouquinho dos nossos números, a gente vai terminar aí 22 com aproximadamente meio bi em gestão de carteira de clientes, tá? E trazendo aqui de forma bem objetiva, eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema há um mês atrás, numa imersão aí pré-ADIT organizada pelo Francisco Neto, em São Paulo. E eu tentei também, nesse um mês, evoluir algumas discussões, até porque algumas pessoas que estão aqui participaram desse curso no mês passado, e espero atender aí as expectativas. A gente vai fazer, eu dividi a apresentação em 3 reflexões. A primeira reflexão é um hábito muito comum que a gente vê na maioria dos empreendimentos, na maioria dos incorporadores fazendo, como a cadeia de valor, né, como a jornada aí da multipropriedade ela é muito extensa. A gente tem aí praticamente 12 pontos principais que, normalmente, como não é o core ali do incorporador, do empreendedor, ele opta por terceirizar isso, né, por trazer especialistas para essa jornada, e aí envolve ali um ecossistema de stakeholders. Só que, na comercialização, a terceirização, eu defendo aqui, eu presto serviço de terceirização, só que a gente não pode deixar a responsabilidade do produto na mão do comercializador. Né? A gente tem que entender que o comercializador, numa relação, por exemplo, do imobiliário tradicional, ele é como se fosse uma imobiliária. Então, não dá para deixar o risco do projeto na mão de uma imobiliária. Quando, né, a idealização do projeto acontece e ele vai ser executado, o risco é do incorporador e do desenvolvedor. Quando você terceiriza a responsabilidade do planejamento, da tomada de decisão do projeto para o comercializador, você está simplesmente aumentando o seu risco. Eu quis representar aqui, dentro de um planejamento estratégico da comercialização, quais são os 12 principais pontos que eu entendo que são mais importantes, desde a pré-venda, né, até, por exemplo, o início do pós-vendas. O cenário ideal, né, seria ter essa divisão dentro do planejamento. Então, o incorporador, ele realmente ditando o tom da grande maioria aí desses pontos. Então, de praticamente 8 ou 9 pontos principais dentro dessa jornada dos 12, a comercialização sendo responsável por 3 e elas podendo trocar interações aí em algumas e a comercializadora puxando. Eu não estou aqui
tirando a responsabilidade, falando que eu não quero me responsabilizar pelo resultado. Eu sou a favor de ter uma política de governança clara, e eu acho que quem tem que construir essa política de governança é o empreendedor, é o incorporador. Também, dentro dessa relação, eu representei um Gantt, né, um cronograma aí, detalhando mais ou menos, aqui eu não coloquei prazo por etapa, mas eu coloquei mais ou menos uma jornada de 150 dias, que também é um ponto muito crítico. Às vezes a gente recebe muito contato de empreendimentos que, eu tenho que lançar nesse verão, eu tenho que lançar no mês que vem, eu tenho que lançar daqui a 2 meses, a comercializadora ela é inserida no negócio muito próximo, né, desse planejamento, e aí normalmente esses 150 dias não acontecem de planejamento, a gente precisa de pensar muito rápido nas coisas, e isso acaba prejudicando algumas fases importantes pré-operacional, né, do produto. Essa segunda reflexão é um ponto que foi muito debatido aqui nesses 2 dias de ADIT. Acho que está claro, né, até o César levantou muita ideia legal aqui para a gente falar. Multipropriedade é um jogo diferente de imobiliário. Eu acho que isso vem caindo mais na consciência das pessoas que estão inseridas ou querem inserir no sistema. E eu trouxe aqui algumas perguntas, alguns questionamentos muito comuns do nosso dia a dia aqui de prestador de serviço, de parceiro de negócio, dos incorporadores. E aí eu queria só colocar algumas pontuações em cima dessas reflexões. Primeiro, vendas agressivas e mentirosas. Eu acho que quando a gente vai tentar identificar a causa raiz disso acontecer, o que está por trás da venda agressiva e mentirosa, na minha opinião, em 100% dos casos, é porque o produto ele não tem uma narrativa construída. Ele não tem, de fato, uma história a ser contada. Então, o vendedor ele precisa de se apegar a uma técnica de vendas que, inclusive, ela não é exclusiva da multipropriedade. Isso acontecia em empresas multinacionais, a venda de alto impacto. Xerox, por exemplo, é um caso muito famoso da venda de alto impacto. E aí ele precisa simplesmente ancorar 100% da negociação ali com o cliente em técnicas de vendas agressivas. Então, eu acho que quando a gente consegue construir um produto, fazer um projeto que tem uma narrativa legal, essa primeira objeção ela tende a diminuir muito, praticamente zerar. Esse mercado me assusta, o distrato é muito alto. Realmente, assim, a gente vê produto que está dentro do contexto de multipropriedade, que ele não deveria estar no contexto de multipropriedade. Quando a gente abre DRE de alguns projetos, você vê ali as linhas de novas vendas sendo inseridas ali no contexto do fluxo de caixa, versus a projeção dos distratos, o empreendimento ele nunca vai zerar o estoque, ele nunca vai terminar. E isso é inviável para qualquer empreendedor, qualquer incorporador que queira construir alguma coisa nesse segmento. Então, mais uma vez, na minha opinião, o produto que está nesse cenário ele não deveria estar dentro de multipropriedade. A cadeia de remuneração é extensa e cara. Vou até ser breve, porque nós temos um grande parceiro aqui. Depois ele filma o que eu estou falando aqui e vai me cobrar. Mas eu acho o seguinte, o jogo está dado, é o que temos para almoço. Realmente, quando você olha a cadeia de remuneração da multipropriedade, ela é muito extensa, mas eu acho que tem oportunidades tanto de redução quanto de chamar a comercializadora mais para o risco, né? Quando eu falo, por exemplo, redução da cadeia de comissão, é a venda online. A venda online ela reduz absurdamente o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente, e aí você consegue eliminar também alguns intermediários da cadeia de comissão. É uma venda que, por exemplo, na Verta, ela representa em torno de 20% do nosso resultado bruto.
aproximadamente 35% do nosso resultado líquido, e é um canal que ele está sendo construído. Então, é um novo canal, uma alternativa nova de receita, que a gente tem um cenário menor de cadeia de comissão. E quando eu falo, por exemplo, colocar no risco, é talvez o incorporador, né, junto com a comercializadora, desenhar uma proposta, uma remuneração, onde você vai colocar algumas metas, né, alguns objetivos de 12 meses, 24 meses, ou de algum percentual do produto, que você entra, né, skin the game ali junto com o incorporador. A gente vai assumir um projeto muito interessante, que tem uma narrativa muito legal, tem uma história muito legal, a partir do mês que vem. Ele fica inserido na ilha de Itaparica, que é um antigo Clube Med, e a gente montou um negócio muito interessante com o empreendedor de lá, onde a gente atribuiu alguns objetivos para a Verta chegar. Chegando nesses objetivos, a gente vai complementar uma ideia de proposta inicial que a gente tinha lá. Então, eu acho que cabe também puxar essa discussão e não aceitar o status quo que é hoje no mercado. Já vi problemas com governança e comercializadora. É muito comum, as notícias correm muito rápido, porque você tem poucas empresas inseridas no ecossistema. Diferente do imobiliário tradicional, que você vai fazer um lançamento residencial, você tem 4 imobiliárias só no quarteirão, só na quadra que aquele produto está. Na multipropriedade, você tem poucas empresas e realmente acontecem alguns problemas de governança, é importante ficar atento. E só o último, não menos importante, uma frase que eu escuto de praticamente todo mundo que me procura: tem um projeto de 1 bi de VGV. Pessoal, na minha opinião, o VGV do projeto, a gente dimensiona ele fazendo uma meta de vender 80%, 90%, pelo menos, do estoque, vendas líquidas, em 5, 6 anos no máximo. Fazendo essa conta, fazendo essa projeção realista, e aí eu acho que é onde você entende qual que é realmente o VGV que você tem ali do empreendimento. E quando a gente faz essa conta de verdade, você vai ver ali que esse VGV ele cai pela metade ou 1/3, né? Se a gente for realista ali nos números, na expectativa, no que aquilo ali pode gerar. Então, não se apeguem na questão da expectativa de VGV. Eu acho que é melhor a gente construir um cenário mais realista, e é o cenário que acontece na prática. Aí eu fiz um resumo, né, de algumas reflexões importantes. O César falou muito bem os principais pontos aqui. A multipropriedade não é salvação para hotéis ruins, e vem aumentando também pessoas me procurando: eu tenho um hotel, tal, não está dando certo, não está dando certo no hotel, vai dar na hotelaria convencional. Por que vai dar certo na multipropriedade? Uma operação muito mais complexa, precisamos ficar atentos em relação a isso. Plantas genéricas, isso também é uma crítica que eu faço muito forte na multipropriedade. O pessoal não se apega nesse detalhe. Se você vai em Caldas Novas, se você vai em Porto Seguro, se você vai em Gramado, é a mesma planta, é o mesmo projeto, e eu acho que a gente tem que trazer mais personalização para o contexto. Foi falado muito aqui, falta de atrativo no destino, baixo fluxo de turista, baixa recorrência. A localização é muito importante, assim como no imobiliário tradicional. A localização desse terreno na multipropriedade também é um fator muito relevante para ser levado a sério. Precificação errônea, né? A gente gosta de fazer o payback de uso, né? Então, dentro ali do lifetime, né, dentro da jornada ali do cliente, quando você vai fazer a simulação de produtos alternativos, então uma casa integral de segunda residência, uma hospedagem por hotelaria convencional e uma multipropriedade. Então, quando você compara hotelaria convencional e multipropriedade, deu um payback ali de uso, né, entre 7 e 10 anos, aí eu acho que tá bacana, a gente acertou ali no preço. Baixa qualidade de serviço, a obra também é um ponto que eu acho muito importante, né? A gente tem um percentual muito pequeno dos empreendimentos de multipropriedade entregues, então a questão da credibilidade, o cliente vê ali que a obra está acontecendo, vê uma movimentação, ter uma transparência no cronograma de obra, eu acho que ajuda muito. Então, em resumo, né, onde que a gente tem que focar? Arquitetura. Quando eu falo arquitetura, é o seguinte: quando você agrega camada de valor no produto,
você pode vender o mesmo metro quadrado por R$20 mil o metro quadrado ou por 60, 80 mil reais o metro quadrado. Cabe a nós agregar valor na camada de produto. Flexibilidade, que é o programa de uso. Eu acho que quanto mais flexibilidade, quanto mais personalização em relação ao uso do empreendimento, maior o LTV, mais tempo o cliente fica dentro da jornada. E benefícios. A gente tem que pensar em quais os benefícios internos e externos a gente vai oferecer para aquele cliente. Pessoal, tenho mais 5 minutos aqui, vou tentar dar uma acelerada, mas a gente realmente está na fase final. Isso eu gosto de contextualizar. O Neto sempre fala do Jim. O Jim é um guru do mercado aí de timeshare, um americano. Ele fala que não existe o cliente NQ, que é uma gíria conhecida aí da multipropriedade, que é o cliente não qualificado. É você que não desenhou o produto certo para ele. Então, eu gosto muito da visão de prateleira de produto, de pirâmide de produto. A gente tentar oferecer para o cliente ali algumas opções de queda e de subida para a gente aumentar a conversão em sala de vendas, melhorar os pontos de contato dele também durante a jornada do empreendimento. A gente ter opções para ele de utilização. Então, eu gosto muito de pensar na pirâmide de produto. Esse é um exemplo aí de um produto mid-scale, até pelos valores, aí a gente pode ir para mais ou menos, dependendo do produto. E, por último, não menos importante, tem que combinar o jogo. Eu trouxe aqui os próximos 2 slides, algumas regras que, na minha opinião, o incorporador, algumas exigências que o incorporador deveria fazer para o comercializador antes de contratá-lo. Eu acho que tem que ter no planejamento do comercializador a definição dos canais físico e digital e como que vai ser a jornada do cliente em cada canal, o planejamento de pontos de captação on e off, a escolha dos locais das salas de vendas, tabela de vendas, então fazer aquela questão do payback, entender precificação e a definição do prazo e as políticas de venda. Então, quanto que pode dar de desconto, até onde que pode chegar, qual que é o máximo de parcelamento. É importante largar, começar de zero ali do produto com essas regras claras para não ter problema no meio do caminho. Parceiros e brindes, então, apresentar o plano de marketing, escolha dos brindes mais relevantes e fechar parcerias comerciais. Por último, o que tem que ser combinado, então, definir o modelo de parceria. Isso é um ponto confuso para a maioria aí que está começando o canal. É consultoria, é comercialização, o que é responsabilidade financeira de um, o que é responsabilidade financeira de outro. É muito importante combinar isso, colocar isso no contrato, deixar bem clara essa regra, deixar uma abertura para rever, porque eu tenho certeza que todo mundo que contrata um parceiro quer esse parceiro o máximo de tempo possível dentro do empreendimento, entregando bons resultados. Então, tem que ser um contrato confortável para os 2 caminhos. Remuneração fixa, combinar uma premiação também que esteja alinhada tanto dos objetivos do comercializador quanto do incorporador. Orçado e realizado, por mais óbvio que seja, é incomum você ter ali uma estrutura de governança na maioria das incorporadoras que cobre isso, orçado e realizado, do terceirizado. Eu acho que tem que ter isso. Uma boa prática é a verificação. A gente tem, por exemplo, nas nossas salas de venda, uma pessoa do pós-vendas fazendo a verificação daquela venda que acabou de acontecer, fazendo pós-vendas ali, já o boas-vindas, para reduzir o distrato dos 7 dias. E alinhar ali a jornada do cliente, a estratégia para gerar leads de canais, enfim, estratégia para manter o engajamento do cliente. Pessoal, vou deixar aí meu contato.